Bom, eu sou Glamour Garcia, eu sou atriz e eu vou conversar um pouco sobre um pensamento muito íntimo que eu tenho sobre a minha trajetória de trabalho. Quando eu digo trajetória de trabalho, eu falo especificamente sobre a arte da atuação. Minha vivência, as minhas experiências como pessoa e como atriz me levam a acreditar que a atuação é um hibridismo de linguagem. Eu acredito que a origem desse pensamento, dentro do que eu me entendo como mulher trans, como artista, começa no final do século XIX, no começo do século XX, quando a atuação se transforma numa ferramenta social, principalmente, muito claramente para as mulheres. Não só para a expressão, mas também para a comunicação dos direitos, para a comunicação do pensamento. Eu digo e reflito muito sobre a corporeidade feminina, né, dentro desse ponto de vista da atuação como um hibridismo de linguagem, porque a própria origem do meu pensamento como artista, como pessoa e até mesmo de me entender como mulher trans, vem desse lugar. Vem de entender que nós, mulheres, temos uma expressão corporal, verbal e psicológica muito forte. E eu fui angariando esse entendimento através desse estudo, o estudo da atuação feminina, né? O estudo do trabalho de atriz das mulheres. É sabido, obviamente, um poder muito forte da sociedade de hierarquização, através do machismo, através do que hoje nós podemos chamar de homofobia, transfobia, misoginia, racismo. Todos esses aparelhos de opressão e hierarquia transformaram muitas vezes as linguagens artísticas em obsolências, né? Em prisões, em abstinências de liberdade. Mas a atuação em si, ela é a própria liberdade. Ela é livre do consentimento de prisão. Por quê? Porque ela é a existência em si. Não existe como você atuar independente de qualquer parâmetro ou qualquer termômetro histórico, seja do teatro, seja da dança, seja do cinema, da música, independente de qualquer um desses termômetros, é impossível atuar sem existir. Mesmo com todos os graus de hierarquia, mesmo com todos os graus de aprisionamento social que possam existir, a atuação ela sempre funciona e é a maior ferramenta que nós temos de exercício da liberdade ontológica. Porque é quando nós utilizamos a nossa própria corporeidade e existência física para expressar a ontologia da nossa existência, da nossa vida, do que somos, para onde vamos, para onde não vamos, por que não vamos. Tanto que em muitos momentos, toda essa expressividade, ela foi usada até mesmo de forma arquetípica, né? Nós temos até hoje, na arte da atuação, grandes exemplos arquetípicos, né? Temos Hamlet, temos Medea, e podemos usar grandes outros exemplos de personagens. Faço todo esse prefácio para chegar do momento histórico que eu mencionei, que eu acredito seja a origem realmente da atuação como um hibridismo de linguagem, onde artistas, pessoas e seres começam a enxergar a total liberdade e o total senso de expressividade da atuação e rompem completamente com as hierarquias humanas impostas
e obrigatórias e começam a transformar, perceber e a viver esse hibridismo de uma forma completamente inerente. Tão inerente que hoje eu acho que, pelo menos na minha opinião, é impossível atuar sem literalmente ser. Eu acho impossível atuar sem literalmente viver. E quando eu digo isso, não é uma demagogia, não é uma questão fantasiosa do que seria atuação. A atuação nada mais é que a construção criativa da expressividade de cada artista. Afinal de contas, é utilizada psicológica e fisicamente a capacidade que o artista tem de reprodução, do entendimento ontológico e filosófico de determinadas situações históricas. A atuação, ela é um processo completamente híbrido de experiências. Eu acredito, através da construção de personagens que eu vivi, que é muito frágil construir ou vivenciar um processo de atuação sem todas as formas possíveis de sensibilidade psicológica e física que nós temos. Até porque físico e psicológico são unos, né? Essa sentimentalidade de que existe uma dialética entre isso, ela é uma imposição. Ela não é real. Mas só essa percepção já traz a própria natureza híbrida da atuação. As próprias técnicas, as próprias formas de trabalho, a própria inserção da atuação para consigo mesma, o seu cotidiano, atuação como atuação, é inerente à musicalidade, é inerente à corporeidade, é inerente à matemática, à física. A atuação se transformou num mais que complexo e híbrido processo de vivência. A atuação não só apenas mais é uma arte e não só apenas flerta com a ciência. A atuação trouxe, pela própria questão existencial do ser humano e da corporeidade, que é o pilar central da vivência da atuação, ela trouxe a ciência e traz, em muitos momentos, em técnicas, em discussões, em trabalhos, em artistas e em discursos. É impossível a obsolência na atuação. É impossível. A obsolência, ela tá na mentalidade da sociedade, que não é capaz de, muitas vezes, enxergar os trilhões de vetores que pulsam literalmente da própria expressão humana, existencial, que, mais uma vez eu repito, é o coração da arte da atuação. A atuação, eu acho que é a maior ontologia que existe do próprio ser humano. É o ser humano se debruçando sobre a existência e utilizando a própria existência para existir. Ser ou não ser? Eis a questão. E quando, talvez tenha sido pensada mais de uma vez por mais de um artista, essa questão, ela não ressoa simplesmente de uma forma vazia. Ela ressoa historicamente até hoje, porque é impossível não sentir. É impossível. O processo emotivo que existe na atuação é real.
ele é realidade. O processo psicológico que existe é físico. Não é simplesmente entrega. Não é simplesmente participação. Atuação é vida. Construção de vivências e experiências em sua totalidade coletiva. Não existe nenhum processo de atuação que não seja coletivo. A própria coletividade do processo da arte da atuação, historicamente, nesse momento, já a transforma num hibridismo de linguagem. Pois hoje, o que extrapola a vivência também de um dos maiores, corações da arte da atuação, que é a troca entre os seres humanos de expressividade, que reside entre o artista e o outro ser humano que com ele troca o momento da vivência, que podemos terminologicamente denominar de muitas formas, mas aqui não quero ser grosseiro e denominar de nenhuma. Denominarei de ser humano. Entre um ser humano e outro, porque o ser humano que também vive e vivencia a arte da atuação não deixa de ser humano. Tanto quanto o outro ser humano que vivencia com ele o processo de hibridismo existencial. Porque o que os conecta? Corporeidade. O que os conecta e o que os permanece é o mesmo lugar. O que torna essa relação possível e eterna é o ponto existencial idêntico que existe entre esses dois seres humanos. Um deles está organizando, através de um discurso corporal, intelectual, um processo de ontologia. Mas o outro ser humano o vivencia sentimental e sensivelmente porque ele parte do mesmo princípio de existência. Artista e público têm a mesma origem. E hoje eu acho que artista e público flertam quase que a todo momento de estar no mesmíssimo lugar. A atuação sempre teve este exercício de reflexão humana. Mas hoje, mais do que nunca, a vivência maior da arte da atuação não é mais apenas a reflexão humana. É a expansão completa da existência reflexiva, que só é capaz e possível porque os nossos referenciais atuais são hoje muito amplos e por mais que possam ser idênticos, são tão amplos que o imenso mar de referências que habita em mim é capaz de saudar o imenso mar de referências que habita em você.
acredito que a origem da atuação como um hibridismo de linguagem, tal qual eu a entendo, ainda está no processo original. A transformação da sociedade foi tão autêntico nesses últimos 200 anos, até menos, 120, 150, que ainda é muito original o processo desse hibridismo. Muitas camadas tecnológicas, artísticas, vivenciais e existenciais do próprio ser humano estão sendo ainda saboreadas pela arte da atuação. Então eu acredito que ainda é muito original a percepção da atuação como um hibridismo de linguagem. A atuação como uma vivência da corporeidade extrema sempre foi. Isso desde a origem da atuação. Mas a atuação como hibridismo de linguagem, eu acredito que ela ainda está no seu momento original e está no seu momento, vou até usar a palavra original no sentido assim, menos origem, mais original. Está no seu momento mais original de todos, porque a sociedade nunca esteve tão original. Nós estamos associando, vivendo, acoplando, multiplicando, vivenciando, transformando, transbordando. Unicíssimo. Unicíssimo. Autenticíssimo. Originalicíssimo. Né? A possibilidade de ser, literalmente, que é a mais autêntica, a mais original, a mais sensível da arte da atuação, sempre foi tão hierarquicamente, brutalmente assassinada diante um processo literalmente forjado, hierárquico, que pela primeira vez em todo o processo histórico, a atuação que sempre foi ser, pela primeira vez é. Literalmente. Eu afirmo, 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 reafirmo e reafirmo. A atuação que sempre foi ser, pela primeira vez, originalmente, é. E está sendo agora o nascimento dessa percepção. E muito se dá por esse hibridismo. Pelo mais referencial capaz que os artistas têm hoje. Não de serem artistas, mas de serem pessoas. Hoje nós não só representamos. Hoje nós podemos ser representativos. Hoje nós não só atuamos. Hoje nós somos atuantes. Hoje nós não só decoramos textos. Hoje nós temos discursos. Hoje nós não só expressamos, nós somos. E eu sempre acreditei que ser atriz, literalmente, agora eu vou pegar a ontologia de tudo que eu disse, vou transferir para mim. Eu sempre acreditei que ser atriz é ser militante. Principalmente porque ser atriz e ser brasileira é ser militante. Você não precisa fazer mais nada. Seja atriz, você já milita por existir. Sua escolha em ser atriz já a torna militante em vida. E eu acredito que nesse tempo agora, histórico, original, onde a atuação é um hibridismo de linguagem magnífico nesse momento, que a ciência veio a transbordar, transar e transformar com a arte, a gente mais que milita, a gente se empodera.
Acredito que estamos muito longe do final do que eu chamo de hibridismo de linguagem. Muito longe. Acredito que estamos, graças a Deus, talvez eu tenha usado uma expressão que não caiba no que eu tenha expressado até agora, mas acredito que estamos muito longe do final dessa perspectiva ainda. Muito longe, realmente. Muito longe. Ainda estamos no mais original que tem dessa perspectiva, no mais autêntico que tem dessa perspectiva, e acredito que pela primeira vez, por podermos ser a essência da atuação, a atuação em si, ser, essa originalidade vai se transformar cada vez mais em originalidade. Vai ser uma fonte de luz original ainda muito eterna. E isso renova toda a minha fé, literalmente cênica, artística e humana.